Prezados compatriotas, um bom dia a todos. Estou aqui em São Borja, terra do presidente perpétuo Getúlio Vargas e do presidente João Goulart. Estou exatamente em frente à casa de Getúlio Vargas, aqui, Museu Getúlio Vargas, entrada ao lado. Essa aqui foi a casa que ele construiu para o casamento dele e na qual ele morou até 1923. Vocês vejam que é uma casa bastante elegante, uma casa até grandiosa, né? Tá aqui em São Borja, né? Como vocês podem ver, uma cidade muito jeitosa, uma cidade muito arrumada, né? Uma cidade limpa, enfim, uma cidade bem a cara de Getúlio Vargas. Então aqui vocês veem a placa, né? Getúlio Dornelles Vargas construiu esta casa, nela trabalhou, nela nasceram seus filhos, dela partiu em 1923 para a extraordinária carreira política que o levou à presidência da nação brasileira e o que o tornou o maior estadista de todos os tempos. Quem acompanha o canal sabe que Getúlio Vargas é a referência permanente da nacionalidade brasileira, né? A partir do governo dele é que se construiu o Estado Nacional, a economia nacional, a cultura nacional brasileira, enfim, que se governou o Brasil para os brasileiros. Aí aqui vocês podem ter aqui uma visão aqui da casa dele. Getúlio está sentadinho ali, né? Estátua, ele tomando seu chimarrão, né? Acompanhando toda essa loucura que virou a política brasileira, né? E aqui a gente vai entrar na casa que hoje é um museu para guardar a memória desse grande presidente, né? É que a gente entra, a entrada é ao lado. Essa casa passou por uma restauração em 2015, uma restauração feita pela Prefeitura de São Borja em parceria com o governo do estado e o apoio de vários empresários, né? Aí aqui a gente entra na casa propriamente dita. Esse aqui é o pai dele, né? Busto em bronze do general Manuel do Nascimento Vargas, né? Você vê aqui a janela, né? Aqui, aí tem, ao longo dessa casa-museu, tem vários painéis históricos explicando fatos fundamentais sobre a biografia e a trajetória política de Getúlio Vargas, né? Então, nesse aqui fala das raízes políticas. Aí, aqui, a casa. Essa casa foi construída em 1910, né? Nessa casa aqui, Getúlio habitou com a sua família. Essa aqui é a escrivaninha de Getúlio Vargas, em que ele trabalhava, né? Então a gente pode imaginar quantas ideias, quantos projetos, quantos sonhos, quantas visões não passaram por essa escrivaninha, né? A história do Brasil se escreveu nessa escrivaninha, né? Se pensou nessa escrivaninha, né? Aí aqui um pouco do jovem Getúlio Vargas, do Getúlio Vargas estudante, do Getúlio Vargas influenciado pelas ideias de Júlio de Castilhos, pelo Getúlio Vargas que inicia a sua caminhada política. Então aqui vocês podem ver a casa por dentro. A gente está aqui na casa do maior de todos. A gente está na casa daquele que realmente governou para os brasileiros e criou as instituições que modelaram o Brasil e que modelam o Brasil até hoje. Petrobras, Vale do Rio Doce, CSN, a legislação trabalhista, a carteira de crédito agrícola industrial do Banco do Brasil, né? Enfim, todas as instituições, IBGE, todas as instituições que permitiram ao Brasil crescer, se desenvolver, se tornar uma nação propriamente dita, ganhar uma estrutura de nação. Aí aqui vocês veem
Aqui, ó, alguns retratos de Getúlio Vargas, um painel aqui falando sobre Getúlio em audiovisual. Getúlio dava bastante importância ao cinema. O Instituto Nacional do Cinema foi criado no governo Getúlio. Depois, a estrutura do Instituto Nacional do Cinema foi incorporada à Embrafilme quando ela foi criada em 69. Né? Então, a gente vê aqui a estrutura da casa dele. Vocês veem que é uma casa imponente, uma casa à altura do estadista. Ou seja, Getúlio pensava grande não só em relação ao país, mas em relação à sua própria vida, como é bastante natural de ser. Né? Aí aqui a gente vê alguns utensílios pessoais dele, né? Prato, copo, cuia de chimarrão, alguns talheres, né, charuto, aqui, roupa, disco, enfim. Getúlio Vargas, como presidente do Rio Grande do Sul, só informando que na época presidente era o governador. Na estrutura federativa da Primeira República, os estados tinham tanta autonomia que os governadores, o que hoje se chama de governadores, eram chamados de presidentes. Né? Então, e o papel estadista, de construtor de instituições, já estava presente em Getúlio desde que ele foi presidente do Rio Grande do Sul. Né? Então, como vocês podem ver, Vargas assumiu o governo em fins de janeiro de 28, reorientando a política econômica do Estado com proteção à lavoura e à pecuária, ou seja, com proteção a quem trabalha e produz. A valorização do trabalho como fator de construção nacional foi a marca da era Vargas, foi o segundo abolicionismo, foi o que permitiu ao Brasil romper de fato com o passado deletério da escravidão e começar a construção de um país a partir do trabalho, a partir da criação de funções sociais que estruturassem o desenvolvimento e a justiça social. E ainda criou o Banco do Rio Grande do Sul, o Banrisul, que tem uma importância enorme para o Estado até hoje. Né? A gente vê agências do Banrisul por todo lugar, as pessoas têm agência, o Banrisul financia uma série de atividades políticas, de atividades produtivas, culturais, patrocina os clubes gaúchos, o Inter e o Grêmio são patrocinados. Né? Então que vocês veem aqui algumas roupas de Getúlio, as vestimentas dele, né? Aqui um busto dele, os chapéus que ele usava, terno, gravata. Aqui estatuetas de gaúchos que Getúlio usava como decoração no Palácio do Catete. Está escrito aqui, né, nesse folheto explicativo. Aqui tem algum painel com alguns trechos de discursos de Getúlio Vargas que expressam muito bem o seu pensamento. Né? Vocês vejam, esse aqui. O trabalho de reconstrução que nos espera não admite medidas contemporizadoras. Implica o reajustamento social e econômico de todos os rumos até aqui seguidos. Não tenhamos medo da verdade. Para o exercício das funções públicas, aqui, comecemos por desmontar a máquina do filhotismo parasitário com toda a sua descendência espúria. Para o exercício das funções públicas não deve mais prevalecer o critério puramente político. Né? Então vocês veem que Getúlio não tinha nada a ver com politicagem. A política para Getúlio não era um meio de vida, era um meio de transformar o país. E aí vai toda a diferença de Getúlio para os políticos de hoje, né? Que vem a política como uma forma de se darem bem, não como uma forma de servir ao país. Né? Confiemos aos homens capazes, confiemos na política, aos homens capazes de reconhecida idoneidade moral. A vocação burocrática e a caça ao emprego público em um país de imensas possibilidades, verdadeiro campo aberto a todas as iniciativas do trabalho, não se justificam. Esses, com caciquismo eleitoral, são males que têm de ser combatidos tenazmente. Então vocês vejam que Getúlio Vargas não defendia o Estado inchado.
Ele não defendia crescer o Estado para lotear entre aliados. Ele defendia um Estado nacional, um Estado que servisse à nação, um Estado que fosse útil ao país, um Estado que fizesse o país crescer. Getúlio Vargas não era partidário nem do Estado mínimo e nem do Estado máximo, né? Ele era partidário do Estado necessário para o Brasil crescer e se desenvolver com justiça social, com harmonia e equilíbrio entre as funções, né? Harmonia e equilíbrio essa que ele prezava acima de tudo. Getúlio Vargas não era um partidário da luta de classes, dos ódios, das rivalidades, não. Ele queria unir todos os brasileiros em torno do que era comum a nós, que é o fato de pertencermos ao Brasil, de dependermos do Brasil para termos a nossa cidadania, a nossa liberdade, né? Vocês podem ver aqui, só o trabalho fecundo dentro da ordem legal que assegura a todos, patrões e operários, chefes de indústria e proletários, lavradores, artesãos, intelectuais, um regime de justiça e de paz poderá fazer a felicidade da pátria brasileira, né? E esse aqui, em qualquer circunstância, em meio às dificuldades próprias dessa jornada heróica, lembrai-vos sempre que defendeis uma tradição, uma bandeira e um nome, Brasil. Ou seja, vocês veem que Getúlio Vargas não defendia nem o liberalismo e nem o marxismo. Ele não era liberal porque ele não tinha uma concepção individualista da política. Ele não achava que a política deveria se orientar pelos critérios de mercado. Ele não via as relações sociais como relações de concorrência e competição entre os brasileiros. Os brasileiros deveriam se unir em torno da tradição brasileira, em torno da identidade do Brasil, em torno da nação brasileira, para juntos prosperarem, para somar forças em prol da construção nacional. E ele também não era marxista, porque ele não via o país sob o prisma da luta de classe, do ódio de classe, do empregado contra o patrão. Todos tinham que estar unidos e o Estado seria o guarda-chuva que abrigaria a todos e as justas reivindicações de todos. Mais uma vez, não era um Estado inchado, não era um Estado para perpetuar privilégios, não era Estado para aboletar apaniguados, era um Estado para coordenar a construção do Brasil, para o Brasil crescer, para o país se tornar maior, para o país se tornar melhor. Então, o Estado deveria ser a representação institucional da nação. O Estado não estaria acima da nação. O Estado seria a nação e, portanto, toda a nação estaria nele representada, né? Getúlio não queria substituir a sociedade pelo Estado, mas representar a sociedade no Estado para que a sociedade ganhasse instrumentos de poder para fazer frente aos desafios. Esse aqui, caminhamos possivelmente para um estado de readaptação às realidades sociais em que os interesses das massas predominarão sobre os interesses individuais. Ou seja, a realidade social seria mais importante do que os caprichos e as vontades de um ou de outro, né? Aqui, atingir novas fórmulas de equilíbrio na ordem política, social e econômica, ou seja, unir os brasileiros que trabalham e produzem na tarefa do desenvolvimento e das melhorias das condições de vida de todos. Getúlio também não defendia o desenvolvimento pelo desenvolvimento, mas o desenvolvimento que melhorasse a vida de todos, que criasse oportunidades para todos, que fizesse todos prosperarem conjuntamente dentro dos marcos da nação brasileira, né? Ou seja, não é um desenvolvimento artificial, desenvolvimento importado, desenvolvimento transplantado, é um desenvolvimento brasileiro, um desenvolvimento para o Brasil na sua complexidade, na sua totalidade, né? Então vocês vejam aqui, a reforma política que Getúlio criou, combatendo o caciquismo, que a gente viu no outro painel das críticas dele à politicagem, ao mandonismo, ao coronelismo, isso não ficou só no gogó, isso se refletiu em medidas práticas, em políticas concretas que transformaram a feição institucional do Brasil, né? Num sentido de maior incorporação dos interesses sociais na política brasileira, né? Tirando a política do domínio dos coronéis e colocando a realidade social, os interesses das massas sobre esses interesses privatistas, né? Então vocês vejam aqui o Código Eleitoral, o Getúlio criou o Código Eleitoral, criou a Justiça Eleitoral,
introduziu o voto secreto, o voto feminino, a representação proporcional. Então a oposição que Getúlio teve, lembrando também que a dita Revolução Constitucionalista não se deveu pela exigência de uma nova Constituição, já que a Constituinte já havia sido convocada quando a Revolução estourou. Foi simplesmente uma revolta das oligarquias paulistas e gaúchas também, oligarquias gaúchas que antes eram aliadas de Getúlio, né, contra o que eles achavam que era uma perda de protagonismo político deles. Porque a Primeira República tinha se encerrado, a República do Café e do Leite tinha acabado e a política passaria a ser feita segundo critérios nacionais e não segundo critérios oportunistas de favorecimento de interesses locais. Então, vocês vejam aqui, né, alguns objetos, né? Aqui, esse coração aqui, Getúlio Vargas viverá sempre no coração do operário brasileiro, sempre porque o operário brasileiro passou a ter a sua cidadania reconhecida com Getúlio Vargas. A questão social deixa de ser um caso de polícia e passa a ser um caso de política a ser resolvido segundo os critérios de uma política nacionalista, né? Então, aqui vocês veem a urna da Unidade Nacional, né? Muito se fala da urna em que foram queimadas as bandeiras dos estados, mas também houve essa urna da Unidade Nacional, como vocês podem ver aqui, né? Urna em prata, feita especialmente para a cerimônia organizada pelo DIP no Palácio Tiradentes, onde um representante de cada estado depositou terra em seu interior, simbolizando a unidade nacional, né? Então vocês vejam que bonito, né? Nessa urna aqui estava a terra de todo o Brasil unida, para simbolizar que o Brasil era único, que o Brasil era indivisível, que não deveria haver regional, não tinha essa de o Sul é meu país ou o Nordeste é meu país, não. O Brasil é o nosso país, era essa a ideia. E a política varguista se direcionou para isso, para unir o Brasil em torno de si próprio, buscar dentro do Brasil as fontes da sua própria estruturação, né? Aí que a gente vê o painel aqui do exílio que o Getúlio ficou aqui em São Borja, ao Senado. Getúlio foi eleito senador em 9 estados, né? Então, ele foi um fenômeno eleitoral, calando a boca dos críticos, ou seja, o que mostra que o Estado Novo, longe de ter sido uma ditadura, foi um regime verdadeiramente nacional. E ele ainda foi eleito por 2 partidos, tanto o PSD quanto o PTB, porque na época podia se candidatar por mais de um partido e também por vários estados. Aqui, vocês veem aqui o corredor da casa dele. Aqui, essas frases dele aqui são ótimas. Quando o terror invade um povo, transforma muitas vezes um fraco num forte, um pusilânime num herói, e os espíritos que são fortes por natureza transformam-se em rochedos vivos, escudos de uma nacionalidade. É essa a missão que o cidadão brasileiro tem que ter hoje em dia, né? Ou seja, parece que Getúlio estava falando para os dias de hoje, né? A gente não pode abaixar a cabeça simplesmente por causa de um mau momento político, porque maus momentos sempre existem, mas eles são tarefas que são colocadas para que os bons cidadãos possam vislumbrar as possibilidades e criar um futuro melhor. É que a pedra de toque de nosso progresso se acha na educação do povo. Não à toa, Getúlio investiu bastante na educação, não apenas tornando o ensino básico, o ensino primário obrigatório, né, como também melhorando a qualidade do ensino. A instituição do canto orfeônico sob a coordenação de Heitor Villa-Lobos mostra o quanto a educação era vista como um aspecto importante da formação do civismo, né, da formação do cidadão brasileiro. A educação não apenas no sentido técnico de formar mão de obra especializada para assumir as funções requeridas pelo desenvolvimento, mas também a educação para formar o cidadão brasileiro, para formar o patriota, para formar
para formar o brasileiro orgulhoso do seu país e desejoso de contribuir para ele. Então, vocês vejam aqui que Getúlio também não era contra o federalismo, o que ele era contra era a prevalência dos interesses particulares sobre os interesses nacionais, mas ele reconhecia que num país grande, num país continental, os interesses locais deveriam ter a sua representação. Aqui as mantas e capas que Getúlio usava no inverno gaúcho, um inverno bastante rigoroso. Né? Aqui. Getúlio candidato a presidente, Getúlio carregado nos braços do povo, Getúlio era um fenômeno de popularidade. No que se chama hoje em dia de data-povo, Getúlio era absolutamente campeão. E ao contrário de hoje em dia, em que o data-povo não necessariamente se reflete no resultado eleitoral, na época se refletia. Tanto é que ele foi eleito com 48% de votos, super